Tudo bem? Uma amiga me pediu para eu auxiliá-la na leitura do Novo Testamento em ordem cronológica, ou seja, nas datas em que os eventos teriam acontecido. Quando nós falamos de ordem cronológica, nós também podemos pensar, no caso da Bíblia ou do Novo Testamento, na ordem em que os livros foram escritos. Tanto em um caso como em outro, estamos falando de algo bastante complexo dentro da bibliologia, que estuda data e composição dos livros bíblicos, bem como autoria, estilo literário, etc. E na maior parte das vezes não há consenso entre os estudiosos, entre os eruditos, acerca dessa questão. No entanto, nós temos algumas informações importantes que são resultado do desenvolvimento da ciência bíblica, da ciência teológica, e de alguma maneira nós podemos nos guiar de uma maneira mais ou menos segura para fazer uma leitura em ordem cronológica, tá? Aqui você tem um monte de informação, tá? Não dá para escrever muita coisa, então qualquer coisa dá um zoom aí no teu celular, dá uma aumentada, põe o celular na horizontal e deixa a tela cheia para você conseguir enxergar essas informações. Antes de tudo, é preciso nós sabermos que a Bíblia Sagrada ela tem um espaço grande de tempo na sua história. Mas o Novo Testamento ele abrange um período menor, tá? Se nós formos falar de escrita, o Novo Testamento abrange mais ou menos 50 anos de história. Me refiro à composição dos livros. Se nós formos falar de narrativa da história, ou tanto de narrativa como envolvimento dos atores da história por meio dos seus escritos, nós temos aí cerca de 90, quase 100 anos. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Aqui nós temos o Novo Testamento descrito. Então, se você for levar em consideração a ordem dos fatos, não as datas em que os livros foram escritos, você vai começar a ler o Novo Testamento pelos Evangelhos, que vão tratar da vida de Jesus, claro, não da vida inteira. O objetivo dos Evangelhos não é serem biografias, mas eles vão tratar aqui do nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. Então, os Evangelhos vão abranger aqui os 33 primeiros anos da era cristã, ou da era comum. Se você for pensar em data de escrita, os Evangelhos sinóticos foram escritos aqui entre os anos 60 e 80, tá? Sendo que Marcos provavelmente foi o primeiro que serviu de base para Mateus e Lucas, e João já foi escrito numa data mais tardia, no final do primeiro século, depois do ano 90. Mas levando-se em conta a narrativa, fatos, a cronologia da história, não da escrita, você começa pelos Evangelhos. E aí eu te recomendaria começar por Marcos, que é o mais enxuto. Aí você vai para Mateus e para Lucas, e depois você vai para João. Depois nós temos o livro de Atos. Eu não escrevi aqui Atos separado, tá? A gente vai aqui para as epístolas. Mas o livro de Atos continua o que os evangelhos terminam. Nos seus primeiros capítulos, temos ali os discípulos orando em Jerusalém, buscando a promessa do Espírito Santo. E aquilo ali é uma continuação do final dos evangelhos. Especialmente de Lucas, porque o autor de Atos é o mesmo autor de Lucas. No caso, o próprio Lucas, tá? Vê-se claramente que é o mesmo autor. Seguindo o livro de Atos, não é tão simples assim. Terminei os evangelhos, vou ler o Atos inteiro. Você vai ver aqui que os Atos eles se cruzam com as epístolas de Paulo. Então, indo para as epístolas de Paulo, provavelmente a primeira epístola de Paulo escrita foi a de Gálatas, tá? Aqui já tem uma divergência, tá bom? Divergência é o que mais tem nesse assunto.
Depende de quem são os Gálatas. Não há consenso entre os teólogos sobre isso. É o pessoal da parte sul da Galácia, da parte norte? Se é o pessoal da parte sul, essa epístola aqui foi a primeira de Paulo que entrou no Novo Testamento. E foi escrita no ano 49. Tá? E isso estaria associado à primeira viagem de Paulo, que está lá em Atos 13 e 14. No entanto, se esse pessoal, para quem Paulo escreveu, é o pessoal da região norte, a carta não foi escrita em 49, foi escrita em 54 e já estaria associada à segunda e à terceira viagens missionárias de Paulo. Ok? Então, Gálatas talvez foi a primeira epístola de Paulo que entrou no Novo Testamento. Eu vou pular aqui para as epístolas gerais, porque a carta de Tiago, tá vendo aqui, TG de Tiago? Muitos acreditam que ela foi escrita no ano 45, alguma coisa assim. Se eles têm razão, Tiago foi a primeira epístola do Novo Testamento. Mas nem todos acham que esse Tiago é o irmão de Jesus, tá? E colocam a epístola de Tiago lá pelo fim do primeiro século, ok? Se foi Tiago, o irmão de Jesus, quem escreveu, ela não pode ter sido escrita depois do ano 62, quando Tiago foi morto. Tá bom? Então você pode começar o Novo Testamento pelos Evangelhos. Aí você vai para o livro de Atos. Se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver que ele vai se cruzar com as epístolas. Ou você pode também começar pela carta de Tiago. Se você quer, depois da ordem dos evangelhos ali, os 30 primeiros anos, 33 primeiros anos da nossa era seguir, depois o Atos, você vai para Tiago ou para Gálatas. Embora a gente não tenha certeza de que essas datas estejam corretas. Depois nós temos aqui as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Elas foram escritas nos anos 50 e 51. Elas vieram de Corinto. Paulo provavelmente escreveu essas cartas de Corinto. E você pode ver a história lá em Atos capítulo 17. Paulo esteve ali em Tessalônica nos anos 49 e 50. Ok? Seguindo, temos aqui mais uma polêmica. Você começou com os evangelhos, leu lá o Atos, leu Tiago ou Gálatas e Tiago. Aí você foi para as duas aos Tessalonicenses, essa data aqui é menos discutida. Aí nós temos a epístola aos Filipenses, que é uma das epístolas da prisão de Paulo. O problema é que Paulo não teve só uma prisão. E alguns estudiosos, tá, eles colocam a data da carta de Paulo aos Filipenses entre os anos 52 e 54. E aí que entra um problema. Alguns estudiosos falam de uma prisão de Paulo em Éfeso que não está registrada no livro de Atos. É uma conjectura. Outros colocam a carta de Filipenses junta com Efésios e Filemão, que Paulo escreveu da prisão de Roma em 61. Ok? Nos dias mais modernos, os estudiosos têm desvinculado Filipenses de Efésios e Colossenses. Tá? Então, seguindo essa ordem aqui, depois das duas aos Tessalonicenses, Paulo teria escrito a carta aos Filipenses numa suposta hipotética prisão em Éfeso. A missão de Paulo aos Filipenses está em Atos capítulo 16 e aconteceu aqui nos anos 48, 49. Né? Em Atos, a missão em Filipos está antes da missão em Tessalônica, está um capítulo antes. E teria acontecido um pouco antes, aí, 2 anos antes. Tá? Aí, seguindo, Efésios e Filemão teriam sido escritas em 61, 63 na prisão de Paulo em Roma. Tá? E aqui esse FM é de Filemão. E tem um ponto de interrogação, porque Filemão estaria associado a Filipenses, a Efésios e Colossenses, ou tudo seria de uma mesma prisão? De qualquer forma, você pode seguir a ordem que está aqui. Tá? Depois de terminar as duas aos Tessalonicenses, você lê Filipenses, aí você lê Efésios e Colossenses, que tem também bastante semelhança de conteúdo, e você pode seguir com Filemão, que é uma carta pequena de um capítulo só. Tá?
Aí nós temos as duas cartas de Paulo aos Coríntios, que teriam sido escritas em 54 e 55. Portanto, poderia entrar um pouco aqui depois de Filipenses, tá? Embora aqui tenha essa polêmica se essas cartas teriam sido escritas na mesma prisão. A missão de Paulo em Corinto está em Atos capítulo 18, teria acontecido por volta do ano 50 da era cristã, da era comum, ok? E teriam sido escritas aqui no ano 54 e 55. Muito próximo disso, teria sido escrita a carta aos Romanos, tá? Alguns estudiosos colocam Romanos perto de Gálatas, como a gente viu aqui, tem uma similaridade de conteúdo muito grande. Alguns acham que a carta aos Gálatas não menciona o Concílio de Jerusalém e, portanto, teria sido uma carta antiga. Outros acham que o Concílio de Jerusalém está mencionado no capítulo 2. Não me parece isso muito claro. Eu tendo a acreditar que o capítulo 2 não menciona o concílio e fala de uma outra viagem de Paulo a Jerusalém, anterior ao Concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. Tá? Então Paulo teria escrito a carta aos Romanos, que tem uma similaridade muito grande com Gálatas, embora seja uma carta mais bem elaborada teologicamente, tá? E foi escrita muito próxima das cartas aos Coríntios. Abrindo aqui um parêntese, lendo as duas cartas aos Coríntios, a gente percebe ali que houve pelo menos mais duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios que não chegaram até nós. Na primeira carta é mencionada uma carta anterior, e na segunda carta é mencionada uma carta que não é a primeira. Então houve pelo menos 4 cartas. E alguns acham que a segunda carta aos Coríntios é um mix de cartas, mas também não há certeza sobre isso. Seguindo, finalizando as cartas de Paulo, nós temos as epístolas pastorais, que já foram escritas um pouco depois. Tem um certo debate se Paulo teria escrito as pastorais ou não, pela diferença de linguagem, de estilo, e outros defendem aqui um Paulo mais maduro, mais velho, que em vez de ficar argumentando, entrando nas polêmicas, ele simplesmente dizia o que era para fazer ou não. Teriam sido escritas aqui por volta dos anos 64 e 67, já próximas à morte de Paulo, o que é anunciado ali na segunda epístola de Timóteo. Lembrando que as pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e Tito, sendo que 1ª Timóteo tem uma proximidade maior com Tito em relação especialmente a questão da liderança da igreja ali, presbíteros, bispos, diáconos, etc. Bom, então você pode seguir mais ou menos essa ordem aqui nas epístolas de Paulo, tá? Você pode ir acompanhando alguma coisa aqui com o livro de Atos, depois da vida de Paulo, né, quando Paulo entra mesmo em Atos, depois do capítulo 13, ali no 9 ele aparece rápido, a conversão, depois ele volta mesmo no 13 e vai até o final do livro, no capítulo 28. Aí nós temos as epístolas gerais, as chamadas epístolas universais ou católicas, tá? Temos aqui Hebreus, que não é bem uma epístola, tá? É um tratado, não tem autor ali identificado. Os estudiosos creem que Hebreus foi escrita lá por volta dos anos 60 da nossa era, antes da destruição do Templo de Jerusalém, mas já perto do final da Era Apostólica. Talvez um pouco antes do Templo ser destruído, que foi no ano 70, e já com uma certa distância, né, da pregação apostólica. Então talvez alguma coisa depois do ano 65, 68, pode ser uma data boa. Tiago nós já falamos. Alguns defendem uma data antiga, outros o final do 1º século. E aí nós temos as duas epístolas de Pedro, que também teriam sido escritas aqui por volta dos anos 64 e 67, perto da data das epístolas pastorais de Paulo. Embora que também haja discussão de autoria da segunda carta, a primeira carta de Pedro ela tem um texto grego, segundo os estudiosos, mais bem elaborado,
o que não combinaria com um pescador como Pedro. Aí outros defendem que Silvano escreveu para Pedro, né, conforme está ali no final. A segunda carta de Pedro tem um estilo diferente, inclusive na língua, na linguagem. E aí não se sabe se foi Pedro que escreveu. A primeira teria tido o auxílio de Silvano, a segunda não. Enfim, tem um monte de teoria aí. Mas vamos colocar aqui final dos anos 60. Aí tem a Epístola de Judas. Né? A gente sabe que o capítulo 2 de 2 Pedro, ele pega ali uma parte da Epístola de Judas. Alguns acham que Judas pegou Pedro, mas tem uma similaridade ali de conteúdo. Esse Judas pode ter sido o irmão de Jesus, ele se identifica como irmão de Tiago, que pode ser o Tiago da Epístola. Tá? Ela foi escrita por volta aqui desse período, anos 60, anos 70. Alguns defendem já uma data mais tardia, como é de costume. Okay? E por fim, nós temos aqui as epístolas de João, as 3 no final da Bíblia, e o Apocalipse, que é o último livro. Tá? As 3 cartas de João foram escritas lá nos anos 90, okay? Com bastante similaridade de conteúdo com o Evangelho, e muitos defendem o mesmo autor, apesar da linguagem diferente, ou uma mesma escola joanina. Independentemente disso, é uma carta já do final do 1º século. E fechando, temos o Apocalipse, tá? Escrito ali por volta do ano 96, na época do imperador Domiciano. Há alguns que defendem que o fundo histórico ali do Apocalipse é o reinado de Nero, ali nos anos 60, mas os anos 90 é a opção mais aceita. Tá bom? Então não tem uma receita pronta, uma lista fechada de quando os livros teriam sido escritos com total segurança. Mas essa lista aqui, tá? Isso daqui não é a verdade absoluta, é um debate vasto que envolve a escrita dos livros, a composição, os autores. São eruditos de ambos os lados, às vezes defendendo opiniões diferentes. Mas você pode usar isso aqui como um guia razoável. Então, começa pelos evangelhos, lê Marcos, lê Mateus, lê Lucas. Aí você continua lendo Atos, pode ler Atos inteiro. Aí você entra nas epístolas de Paulo. Aí você pode ler Gálatas, talvez tenha sido a primeira. Você pode ler junto com Tiago, tá? Lê uma, lê outra. Aí você segue a ordem aqui, você vai nas 2 aos Tessalonicenses, aí você dá uma lida, uma relida em Atos 17. Aí você segue aqui Filipenses, você dá uma lida em Atos 16. Aí você segue as outras epístolas da prisão em Roma, você lê Efésios, lê Colossenses, lê Filemon, tá? Ali anos 61, 63. Você pode ler Coríntios depois aqui de Filipenses, ou se você quiser seguir bem a cronologia, você pode ler antes dessas 2 epístolas, aí você lê junto com Romanos, tá? E aí você segue as epístolas pastorais. E aí, seguindo as epístolas pastorais, você pode lê-las junto com as 2 cartas de Pedro, na sequência. Um pouco antes ou depois você lê Hebreus. E aí você segue com Judas as cartas de João e o Apocalipse. Tá bom? Não é tão simples. Não tem uma ciência exata na teologia e muito menos nessa área de data e autoria dos livros. Mas se você seguir esse esquema aqui, você pode mais ou menos seguir uma leitura cronológica do Novo Testamento. Tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço.